Oi, boa noite. Oi, boa noite, gente. Estamos um pouquinho atrasadinhos, porque eu me embabaquei aqui. Vamos só esperar o... entrar. Perfis. Vamos só o palestrante aqui entrar e a gente já entra. Boa noite, gente. Obrigada pela compreensão. Juliana, ele já entrou? Perfilagens. Tá todo mundo me ouvindo? Tá ok o som? Ele não entrou ainda? Vamos só esperar um pouquinho o palestrante entrar, porque quem se atrasou aqui foi eu. Boa noite, gente. Boa noite, Morgana. Boa noite. Só um minutinho, vamos ver se o palestrante hoje vai ser o Alcimir de Tubarão, Alcimir de Bona. Só vamos esperar um pouquinho aqui para ver se ele entra. Juliana, ele não entrou ainda? Vamos esperar um pouquinho. Vamos emitir boas vibrações, vamos ficar pensando em coisa boa. Hoje foi um domingo ensolarado, né? Mas com frio, que agora é normal o inverno, né? Só vamos esperar o palestrante entrar, porque eu acho que eu que me atrasei. Vamos esperar um pouquinho. Aqui tá entrando, vou visualizar ele. Vamos esperar um pouquinho que eu acho que ele vai conseguir entrar, conectando. Oi, Alcemir, boa noite. Oi, boa noite, tudo certo? Tudo, desculpa o atraso, tá? Que eu sou péssima em tecnologia. Ah, tá bom. Ô, É que estava Simar, faltando, tava isso. faltando a solicitação para mim entrar. Mas eu demorei para entrar mesmo. Ô, É, tá bom. Alcemir, tu é de Oi, Tubarão, né? Tubarão. Isso, qual é o teu centro espírita? Deus, amor e caridade. Tá bom, querida, eu vou fazer a oração inicial e a gente já começa, tá? Tá ok, então. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos por mais essa oportunidade de ouvir e elevar os nossos pensamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão do corpo e o pão do espírito. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente do mal que existe em nós mesmos. Agradecemos por mais essa palestra, por mais essa live e agradecemos ao Alcimir, né, por mais essa oportunidade. Tua palavra. Ok. Então, boa noite a todos. É sempre uma grata satisfação nós estarmos hoje virtualmente, né? Contactando com todos aqueles que frequentam o Centro Espírita Libertação, aí de Orleans. Já tivemos a oportunidade de inúmeras vezes estarmos aí com vocês.
E que bom que mesmo nesses tempos de pandemia, onde nós não podemos estarmos juntos presencialmente, mas a tecnologia que nos permite hoje estarmos juntos virtualmente, né? E aí numa comunhão de pensamentos e podendo assim levar essa luz que é a doutrina espírita às nossas consciências, aos nossos corações. Então, boa noite mais uma vez a vocês, e é uma alegria muito grande estarmos neste momento levando aí a mensagem espírita através do Centro Espírita Libertação. O nosso tema, como já foi mencionado, é fortaleza espiritual. Ele é um tema muito pertinente aos momentos em que nós estamos vivendo hoje. Essa fortaleza, o que ela vem a ser? Ela faz parte do nosso potencial como espírito. É um atributo, assim como a inteligência, assim como a razão, assim como nós desenvolvemos o estado de consciência e tantas outras forças, tantas outras potencialidades inerentes no espírito, a fortaleza é algo também a ser desenvolvida. Nós vamos ver pessoas muito resistentes às adversidades da vida, muito resistente às tribulações, às tempestades, né, que surgem em nossas vidas e conseguem lidar com os seus sofrimentos, com as suas dores, com os obstáculos de uma forma muito tranquila, superando-as, não permitindo se deixar cair, porque essas pessoas já desenvolveram num grau maior essa força, esse potencial que é tão importante, enquanto outras ainda encontram-se com esse potencial ainda pouco desenvolvido, então sofrem mais, têm dificuldades, não conseguem muitas vezes sair de uma situação adversa. Então nós vamos trabalhar esse tema hoje justamente para nos entendermos melhor como espíritos que somos e entender da importância de nós trabalharmos as questões espirituais, porque nós somos espíritos, trazemos essa essência espiritual, essas potencialidades em nós para serem desenvolvidas. Então, para que serve a fortaleza espiritual? É que na posse dela, nós passamos a ter uma capacidade, como colocamos, de bem suportar as vicissitudes da vida, os desafios, as tribulações, as tempestades, né, que a vida nos oferece, que surgem muitas vezes de forma muito inesperada. Então, nós precisamos dela para isso, sabe? Ela, quando desenvolvida, é como ela absorve choques. Muitos dizem assim, a paulada, ela fica mais amortecida, não é? Porque a vida é cheia de dificuldades, ela se apresenta assim. Nós vamos ver também, ao longo dessa nossa exposição, desse nosso trabalho, que as tribulações, elas servem de sistemas pedagógicos para nós podermos crescer, para nós podermos evoluir. Então, ela é muitas vezes também denominada, a fortaleza espiritual, como resiliência. Ser resiliente. A resiliência é uma terminologia aplicada à mecânica que ela se dá para entender que os corpos materiais, muitas vezes diante de adversidades, por exemplo, calor, você coloca um ferro, por exemplo, a uma alta temperatura, ele sofre a intempérie e depois ele retorna à sua posição normal, sem se deteriorar. Então, isso é resiliência, isso é da mecânica. E quando apresenta-se isso na questão do espírito, o que é que significa ser resiliente, né? O que é que significa ter a fortaleza espiritual? É ter a capacidade de extrairmos das situações mais difíceis da nossa vida um impulso de crescimento, um impulso de elevação, sabe? Então, é algo importante para nós, porque nós vamos entender a dificuldade
como um instrumento pedagógico para que a gente possa crescer como espíritos, para que a gente possa evoluir, para que nós possamos nos tornar mais experientes, mais sábios. Então, olha como é algo interessante a ser desenvolvido, né? E ela é imprescindível para a época, essencial, vamos dizer assim, necessária para a época em que nós nos encontramos, os tempos em que nós vivemos. Que tempos são esses? São os tempos só de Covid? Não, são os tempos de transição planetária. Essas duas palavrinhas, elas estão sendo muito trazidas ultimamente pelos espíritos superiores, porque nós estamos, a Terra, o planeta, saindo de um mundo de provas e expiações e adentrando a um mundo de regeneração. Nós estamos dando um salto aí na hierarquia dos mundos. Nós estamos evoluindo e estamos no final desses tempos, estamos num processo de transição planetária. Então, as mudanças agora têm que acontecer, e tem que acontecer de forma acelerada. Então, por isso nós vemos hoje um mundo altamente acelerado. E isso traz dificuldades para nós. Olha a mudança que nós estamos enfrentando, né? Porque se nós pegarmos aí pessoas que estão aí com 20, 25 anos, são pessoas que já pegaram o mundo na era tecnológica, na era da internet, da informática, e já estão acostumados, já se acostumaram com um mundo rápido. Claro que há 20 anos atrás, mesmo com a internet, tudo ainda estava um pouco em início, mas hoje nós estamos num mundo super rápido. Agora, quem viveu aí as décadas anteriores, sabe muito bem que o mundo era tranquilo, era calmo, tudo muito devagar, né? Você tinha, por exemplo, para escrever uma máquina de escrever, o tempo lá da Olivetti, né? Aquelas máquinas de escrever que passavam anos e anos e você não saía daquilo. As cartas pelo correio, que você esperava um documento chegar, às vezes uma semana, 10, 15 dias. Enquanto isso, você ficava aguardando. Olha hoje como nós enviamos os documentos, é na hora. Então, analisamos a velocidade que nós temos hoje na vida. Isso são mudanças que estão acontecendo e que, no ponto de vista aí tecnológico, transformaram as nossas vidas. Nós temos que correr. Nós temos que nos aperfeiçoar no campo da profissão, porque senão nós ficamos para trás, isso tem que ser muito rápido. Então, você tem um comércio, se você não acompanhar as novidades, você fica para trás. Você tem os outros, né, as ameaças que te passam por cima. Então, você tem que estar ligado, você tem que estar acompanhando, você não pode dormir no ponto. É um mundo acelerado, do ponto de vista tecnológico. Mas também tem as questões do ponto de vista interno, as questões ético-morais, a forma de comportamento, e o mundo requer também mudanças nesse aspecto. Então, nós vivemos hoje, assim, um momento em que os valores éticos, os valores morais estão sendo questionados, sabe? Os modelos antigos de comportamento, de atitudes, até então até normais para nós, eles estão sendo revistos, eles estão sendo remodelados. Então, tudo está num processo, assim, em que surge um mundo novo, em detrimento, né, querendo tomar espaço num mundo antigo. Um mundo velho querendo resistir à ação de um mundo totalmente diferente, de um mundo totalmente moderno. É um processo que traz uma convulsão social, é um processo que traz conflitos. A gente percebe comportamentos, né, forma de comportamentos, forma de atitudes, assim, sendo hoje muito questionados. E a gente percebe também um movimento praticamente da população mundial que chama a atenção, que conclama
há mudanças, né? Nós tivemos agora, por exemplo, há poucas semanas atrás, a morte daquele americano lá pelos policiais, o George Floyd, né, que foi morto lá por aqueles policiais, e a comunidade ali começou a se movimentar, a se manifestar, tomou conta de todo o país dos Estados Unidos, ou seja, as pessoas começaram a chamar a atenção com relação à segregação racial, os preconceitos, né, de raça, que existe muito forte nos Estados Unidos, mas isso passou a tomar conta do mundo. Aí começaram as manifestações nos outros países, também as pessoas indo para as ruas, com faixas, com placas, né, que vidas também importam, e porque o que acontece? Chamou-se atenção justamente com relação aos preconceitos que existem, que são coisas do mundo velho, os preconceitos de raça, os preconceitos de nacionalidade, né, em que os imigrantes às vezes estão lá num outro país trabalhando, mas eles não são vistos como seres humanos. Eles se tornam aquelas pessoas invisíveis por aqueles que são de lá. E isso não acontece só nos Estados Unidos, isso acontece em todos os países. Parece que o Brasil até é o coração do mundo, né? Pátria do Evangelho, que acolhe os imigrantes com maior amor. Nós somos diferentes nesse aspecto, porque nós não olhamos nos imigrantes, nas pessoas que são de fora, alguém estranho. Não, nós parece que olhamos de forma como se eles são realmente nossos irmãos. Mas isso não acontece em muitos países do mundo, onde as pessoas, por serem imigrantes, por serem de outra raça, elas passam a serem vistas de forma completamente diferente. Então, esse movimento que a gente percebe, essa convulsão social, ela mostra assim, ó, em outras palavras, dizendo assim, ó, somos todos iguais, gente. Somos todos filhos de um mesmo Deus, do mesmo Pai. Somos todos irmãos. Vamos construir a paz, vamos nos dar bem. Chega de violência, né? Esse é a característica da transição planetária que está acontecendo, sabe? Então, nós vemos aí todo esse movimento tecnológico, nós vemos as questões dos costumes, como colocamos aí, sendo questionados, um mundo novo tentando tomar espaço, isso gera uma convulsão social, sabe? Nós estamos sendo convocados a mudanças, sabe? E a gente quer chamar a atenção de que algo é algo importante a ser esclarecido, né? Porque se dá a impressão, às vezes, que as problemáticas é do mundo. E nós olhamos, às vezes, de fora. Cada um de nós, às vezes, vê toda essa convulsão, os preconceitos, a questão do egoísmo, a questão do orgulho. Olhamos no outro, olhamos fora de nós. Mas o que nós queremos chamar a atenção, e os Espíritos falam a esse respeito, é que o que acontece fora, o que acontece no mundo, essas convulsões sociais que estão tão em vigor, são, na verdade, o reflexo do que existe dentro de cada um de nós, do nosso mundo íntimo. Porque às vezes a gente acha que o mundo tem que mudar. E nós não precisamos fazer nada, nós vamos esperar o mundo se tornar melhor para que nós possamos ter paz. Mas a espiritualidade coloca que a coisa não é assim. Que essa energia que predomina agora, da transição planetária, ela vem mexer conosco. Ela vem nos chamar a atenção. E nós estamos realmente sendo chamados a nos autoanalisar e ver que o que acontece de errado lá fora faz parte daquilo que está errado dentro da gente. Será que nós não temos também preconceitos dentro de nós? Segregação racial? Será que nós não nos achamos orgulhosos, muitas vezes, superiores aos outros pela nossa posição social? Não somos orgulhosos? Não somos egoístas?
trazemos com certeza inúmeras imperfeições dentro de nós e estamos sendo chamados nesse momento de transição a mudanças, a refletir sobre a nossa forma de ser, sobre a nossa forma de pensar, sobre a nossa forma de agir, sobre a nossa forma de estarmos nos comportando no mundo, nesse mundo que pede mudanças. Mas não mudanças externas, porque o mundo se transformará a partir do momento que os homens, que a população, que os habitantes desse mundo se transformem interiormente. É o nosso mundo íntimo, né? Então, por nós não termos atendido muitas vezes a esse chamamento que não é de hoje, nós somos espíritos reencarnantes, há muitos séculos, há muitas encarnações, nós estamos sendo chamados às leis divinas, chamados ao Evangelho de Jesus, que trata justamente dessa nossa transformação íntima. Há muito tempo nós estamos sendo chamados a essa condição, e esse é um momento crucial, porque é o momento que o planeta se transforma. Com certeza, na nossa próxima encarnação, o planeta não será mais o mesmo. E se nós não tivermos nos transformados, nós não teremos chance de reencarnar aqui no mundo que será com certeza muito melhor. E continuaremos em mundos inferiores. Então esta é uma encarnação, como diz o Espírito Oswaldo Mello, ele que foi presidente, ele foi o fundador da Federação Espírita Catarinense, e hoje é o mentor espiritual da Federação Espírita Catarinense, e uma de suas mensagens, ele diz que esta encarnação é a encarnação mais importante de todas as nossas encarnações. Porque ele é um momento crucial, é um momento importantíssimo. Sabe? Que nós temos a chance de retornarmos para cá ou a escola aqui terrena será fechada para nós, porque não será mais compatível com a nossa vibração, e nós teremos que ir para mundos diferentes, e mundos atrasados. Então, esse momento é muito importante. Mas qual é o grande problema desta questão, né, de nós não termos construído dentro de nós essa fortaleza espiritual, essa condição de sermos fortes diante das vicissitudes da vida? É que, com certeza, nós, há muito tempo, negligenciamos os chamamentos espirituais, porque nós somos espíritos, e nos comportamos na vida como se nós fôssemos apenas matéria. Esquecemos que somos espíritos. Aprendemos no mundo espiritual também antes de virmos para cá, antes da encarnação, participamos de cursos lá, programamos a nossa encarnação, e aqui chegamos e acabamos agindo como matéria apenas, esquecendo da nossa parte, da nossa essência que é espiritual. Podemos ver que boa parte da população terrena, ela direciona o seu foco, os seus objetivos de vida em cima das conquistas materiais. O amontoar dos tesouros da terra e a busca pela felicidade nos prazeres do corpo, nos prazeres da matéria. Ou seja, uma visão completamente horizontal. Você não olha para cima. Porque o espírito, quando ele tem essa consciência da sua essência espiritual, ele olha para cima. Ele vê ele tem uma outra visão, muito mais ampliada. E aí o que acontece? Nós focamos os nossos objetivos apenas nas conquistas materiais. E aí quando surgem as tribulações, quando elas aparecem, né, nós passamos a sermos engolidos por ela. Porque nós não construímos dentro de nós a nossa fortaleza espiritual. Não tiramos nenhum tempo da nossa vida para estudar o espírito, para estudar as leis, tudo aquilo que já nos foi trazido pela espiritualidade, desde a época de Moisés, dos antigos profetas. Depois Jesus trouxe o Novo Testamento, repleto de caminhos para nós construirmos dentro de nós o verdadeiro reino dos céus.
E hoje surge o Espiritismo, que revive o Evangelho tão esquecido de uma forma simples, fácil de ser entendida, amplia o conhecimento através da ciência, que hoje também nos auxilia, e o Espiritismo antecipa muitas coisas, inclusive da ciência. Olha o que a espiritualidade já nos ofereceu e nos oferece para que possamos cuidar do espírito, mas nós insistimos em buscar somente as coisas que perecem, que ficam. Né? Como disse Jesus, que os ladrões roubam, que a ferrugem corrói. E aí, diante das tribulações que surgem, nos pegam desprevenidos, sem termos armazenado provimentos de recursos espirituais, porque são esses que fortalecem o espírito. São esses que fazem com que o espírito consiga superar, enfrentar e superar as tribulações, as dificuldades da vida. Por isso nós vivemos nos tempos aí em que se multiplicam cada vez mais os números de depressivos, em que se multiplicam cada vez mais o número de suicídios. E nós há pouco tempo atrás, tivemos uma entrevista de Divaldo Pereira Franco, na última Conferência Espírita do Paraná, e ele deu uma entrevista ao Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Paraná, e ali ele fazia referência a 2024, onde, segundo ele, os espíritos já adiantaram que o número de suicídios chegará a condições alarmantes em 2024. Com certeza, nós estamos aí vivendo momentos difíceis. Já eram difíceis e estamos percebendo que algo como a Covid, por exemplo, vem dificultar ainda mais, vem fazer com que a vida fique um pouco mais difícil de ser enfrentada. E se nós não tivermos recursos espirituais, realmente nós poderemos descambar aí para o desânimo, né? Para deixarmos de viver a vida como ela deveria ser vivida, na sua questão de valor. E acabamos aí muitas vezes por desanimar, por deixar perder o sabor da vida, o sentido da vida. Sentido da vida. Isso é muito importante, porque se nós formos analisar bem, nós vivemos numa grande crise de sentido da vida, de sentido existencial. Aquilo que nós falamos, que o homem direciona as suas buscas apenas para as questões materiais. E ele esquece do sentido da existência, do porquê que ele está aqui. Muitos não sabem disso, da importância da existência terrena, do propósito, do objetivo, que está na questão 132 do Livro dos Espíritos, onde ali Allan Kardec indaga a espiritualidade maior e pergunta aos espíritos, né, qual a finalidade da encarnação dos espíritos. E eles respondem, Deus impõe a encarnação a fim de fazê-lo chegar à perfeição. O propósito da encarnação é nós crescermos, nós desenvolvermos as potencialidades que existem dentro de nós, em germe, os atributos do espírito, a inteligência, a razão, a consciência, a fortaleza espiritual, fazer brilhar a nossa luz, avançarmos. E para isso, nós precisamos das tribulações. Aí que está uma grande questão, né? Porque a maioria não quer sofrer, a maioria não quer problema, foge muitas vezes, se esquiva dos problemas, mas isso é importante nós entendermos. Para que a gente possa crescer, são necessárias as tribulações. Por isso nós estamos numa escola que nos dá essas condições. Não é uma escola aqui de delícias, de felicidade suprema, não é.
A gente sabe disso. Nós conseguimos encontrar alguém que é plenamente feliz na Terra? Não, porque os próprios Espíritos colocaram, né? Esse mundo não é de felicidade, a felicidade não é desse mundo. E nós vamos encontrar em João, no capítulo 16, versículo 33, uma mensagem de Jesus que ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já fazia referência a isso, no mundo tereis aflições, aflições faz parte da escola terrena. Nós vamos ver mais adiante aqui, para finalizar, nós temos um texto que diz que nós devemos bendizer as tribulações, porque são elas que nos impulsionam ao progresso. Elas são necessárias. Se nós não tivermos os enfrentamentos, as dificuldades, nós não saímos do lugar. São através dos desafios que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós nos aperfeiçoamos. Nós vamos encontrar isso em Paulo, numa carta sua aos Romanos, está no capítulo 5, versículo 14, onde ele diz assim, o apóstolo Paulo, nos gloriemos na tribulação, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Nos gloriemos, gloriar significa agradecer, ou seja, agradecemos as tribulações, por quê? Porque sabemos que a tribulação produz fortaleza. E ele segue dizendo assim, e a fortaleza gera a experiência. E a experiência produz a esperança. E ele depois traz nesse capítulo uma definição de esperança, uma das mais belas, né, que a gente pode perceber, onde ele diz assim, ó, e ela, a esperança, é o amor de Deus derramado em nossos corações. Então, o que é que acontece? A tribulação produz a fortaleza. Porque a fortaleza, através da tribulação, nos fortalecendo, nós vamos nos tornando experientes. É a sabedoria. E à medida que nós desenvolvemos a sabedoria, a experiência, vamos adquirindo essa experiência, essa sabedoria, nós vamos desenvolver a esperança. E essa esperança nos faz enxergar a vida de uma forma muito diferenciada. Porque nós nos olhamos como espíritos. Nós olhamos para cima. Enquanto aquele que só vive a vida da matéria vê o túmulo como o seu destino, o seu final, e é muito triste quando a gente vê uma pessoa de idade passando por todas as tribulações que passou, dizer assim, estou chegando no fim. Isso é muito triste, porque quando nós temos essa visão espiritual, nós olhamos para cima, nós queremos conquistar as estrelas, nós queremos conquistar os mundos felizes que estão aí espalhados pelo universo, nos esperando. Nós nos olhamos como espíritos que vamos crescer, que vamos chegar a sermos espíritos perfeitos. É muito diferente. E aí é dessa forma que nós passamos a nos enxergar quando nós passamos a entender o verdadeiro significado da vida. Nós somos como um rio que vai contornando os obstáculos até chegar na imensidão do mar. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes e vamos ao longo das nossas encarnações e dos milênios contornando as tribulações, superando-as. Porque nós não estamos sozinhos, nós temos a espiritualidade que está conosco, nos ajudando. E Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, nós temos condições de suportar todas as tribulações que surgirem. E vamos contornando e vamos crescendo, alcançando cada vez mais as dimensões espirituais. Emmanuel, no livro Rumo Certo, no capítulo 14, ele vai nos trazer alguns textos aqui, algumas frases, são breves, para que a gente possa encerrar a nossa fala de hoje. No capítulo 14, intitulado, inclusive, Tribulações. É o livro Rumo Certo, psicografia do Chico Xavier,
ditado pelo Espírito Emmanuel. Ele diz assim, ó, transposição, atrito, provas e desafios são condições de melhoria e aperfeiçoamento, ajuste e elevação. À vista disso, aceitemos em paz as tribulações que a existência nos imponha. Aceitemos em paz, porque elas são instrumento de elevação nossa. Outra frase que ele coloca: se lutas e empeços, conflitos e lágrimas não nos visitassem os corações, nosso espírito se deteria gradeado na ilusão e na incipiência, ensombrado de ignorância e primitivismo. Agradeçamos os obstáculos que nos chegam em forma de alteração ou mudança, quebrando-nos a inércia e renovando-nos a vida. Então, meus irmãos, a gente percebe diante dessa visão espiritual que a escola terrena, ela é desafiadora e que as tribulações, as dificuldades são alavancas para o nosso crescimento. Nós vivemos hoje numa pandemia em que, com certeza, as coisas que já eram difíceis, já tínhamos muitos problemas a enfrentar, se abrem agora para problemas ainda maiores, né? Quantos desempregos, quantos patrões aí tendo que fechar muitas vezes as suas portas ou tendo que reduzir o seu quadro de funcionários, quantas pessoas estão se distanciando de entes queridos através do desencarne, enfim, quantas dificuldades o mundo enfrenta, mas é para o aperfeiçoamento. Após isso passar, tudo se renova, tudo voltará ao normal, mas sempre com o nosso trabalho, com os nossos esforços. Na certeza de que, através desta fé, da esperança, nós estaremos galgando patamares cada vez mais elevados na nossa evolução espiritual. Eu agradeço a paciência, a atenção de todos os irmãos aí do Centro Espírita Libertação, da cidade de Orleans. Um grande abraço a todos vocês e que Deus nos fortaleça, né, nos abençoe sempre. Que assim seja. O Alcimar, o Alcimir, né? Alcemir. A gente que agradece a sua presença, tá? É uma palestra em meio disso tudo, né? Muito elevada nas palavras, né? Porque realmente a gente vê muito sofrimento. Parece que agora apareceu tudo mais aflorado, né? Tudo mais sofrido, mais dor. E realmente, assim, ó, o Evangelho de Jesus e a questão espírita, ou qualquer outro segmento, né, espiritualista ou, né, ou religioso, como ele vem realmente nos acalmar, né? Como ele vem realmente nos dar um ponto fundamental para a gente viver cada dia melhor e com elevação, né, de pensamentos, de sentimentos, né? Então, realmente, o que tu falou, assim, foi muito lindo, viu? Neste momento, realmente. Obrigado pela sua palavra, tá? Eu que agradeço. Eu vou fazer a oração final, tá? E depois a gente se despede. Tá ok. Muito obrigada, tá? Então, eu peço a todos que levem seus pensamentos. Agradecemos por mais essa noite, né, de belas palavras, de palavras que realmente, se a gente pôr em prática e vivenciar, a gente realmente tem dias melhores, noites melhores, embora tenhamos muitas tribulações, né? Muitos sofrimentos. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem cortar os obstáculos,
a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem sofrer, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimentos. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros, para que as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não queremos que façam para nós. Auxilia-nos sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, ao Alcimir, por mais essa palestra, né, essas palavras maravilhosas, e que tenhamos todos uma ótima semana. Obrigado, Alcimir, viu? Muita gratidão. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom, obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.